Bem-vindo ao Wesley Campos TV. Aqui falamos de envelhecimento, superação, cuidado e cuidadores. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho para 60 a mais e a importância de ocupar o seu tempo livre, principalmente a cabecinha. Fique com a gente até o fim, deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo se você gostar. É um grande prazer ter você como um inscrito aqui neste canal do YouTube. Hoje no Brasil, 1 em cada 4 brasileiros com 60 anos ou mais estão trabalhando. E o número de idosos ocupados cresceu 53% em 10 anos, inclusive mais rápido do que a própria população 60 a mais está crescendo. E eu quero trazer para você aqui alguns dados. Vamos aos dados, porque eles vão contar aí uma história bem interessante. Segundo o PNAD, contínuo do IBGE, o número de pessoas com 60 anos ou mais trabalhando no Brasil saltou de 5,7 milhões em 2016 para 8,7 milhões em 2025. Estamos falando de um crescimento de 53% em uma década. Nesse mesmo período, a população 60 a mais do país cresceu 37%, ou seja, a ocupação entre os mais velhos está crescendo mais rápido do que o próprio envelhecimento da população. Isso é uma mudança estrutural que tende a continuar aumentando. Hoje a taxa de ocupação nesse grupo está em 25%, ou seja, 25% das pessoas 60 a mais estão trabalhando. E aqui inclui formal, informal, empresários, a maior da última década. E repara também na diferença. Entre homens e mulheres, a ocupação é de 34% entre os homens que estão trabalhando e 17% entre as mulheres. Essa diferença ela deve diminuir nas próximas décadas, pois as mulheres estão cada vez mais galgando aí o seu espaço no mercado de trabalho. E cada vez mais cresce o número de mulheres que trabalham. E quando essas mulheres envelhecerem, possivelmente elas vão aí dar uma equilibrada neste número. Envelhecer hoje não é sinônimo de sair de cena, de pendurar as chuteiras. Pelo contrário, cada vez mais gente 60 a mais está trabalhando, está participando e produzindo aqui no nosso país. Mas por que esse crescimento? Não é só uma coisa, São várias. São várias coisas que vão somando ao passar das décadas. A expectativa de vida aumentou. E as pessoas chegam hoje aos 60, 65, 70 anos com muito mais saúde, disposição, muita autonomia e independência do que gerações anteriores. Então nós temos que lembrar que hoje, já há vários anos, a cobrança em cima das empresas com IPI e com qualidade de vida para o trabalhador, ela aumentou muito. Essa cobrança aumentou demais, a fiscalização aumentou muito. Hoje as empresas ela têm que mostrar que ela cuida bem do trabalhador, que ela cuida para que esse trabalhador tenha uma experiência naquela empresa, mas que ele não perca a saúde por causa daquela experiência. E se nós formos lembrar bem, no passado não era assim. Por exemplo, eu sou de uma cidade pertinho aqui. E lá, hoje não tem mais, não está mais ativo. Mas durante muitos e muitos anos, eu acho que centenas, dos 100, 200 anos, teve uma mina nessa cidade e essa mina, ela extraía ouro. Então muitos trabalhadores, inclusive meu pai, trabalhou nessa mina. E naquela época trabalhava debaixo da terra e não tinha os EPIs adequados e muito menos as cobranças que tem hoje. Então nessa cidade era muito comum pessoas, homens com 50, 55, 60, até 70 anos, falecerem por causa de poeira no pulmão. Outra coisa é o cenário econômico e as mudanças nas regras da aposentadoria. Essas mudanças fazem com que muita gente precise ou escolha continuar
gerando renda. Se formos também voltar um pouco no passado, antes da reforma trabalhista, ou melhor, antes da reforma da Previdência aqui em nosso país, nós podemos enumerar, você deve conhecer, eu conheço muitas pessoas que se aposentaram com 38 anos, 40, 48 anos. Hoje, isso não se faz mais. E mesmo essas pessoas que se aposentaram muito novas, o que aconteceu? O tempo foi passando, a inflação foi comendo o salário dessa pessoa, porque nós sabemos que no Brasil existe uma diferença. Por exemplo, o governo ele vai dar um aumento acima da inflação para quem ganha até um salário mínimo. Todos os aposentados que ganham acima de um salário mínimo, o reajuste é somente o valor da inflação. Ou seja, essas pessoas que se aposentaram muito novas, quando estão chegando aí 60, 65 anos, aposentaram com 3, 4, 5 salários mínimos, estão recebendo um salário e meio. E aí elas precisam voltar ao mercado de trabalho. Mas tem também um outro motivo muito legal. Tem gente que trabalha depois de 60, mas não é porque tem necessidade financeira, mas é porque quer. Porque o trabalho também é uma rotina, gente. Sentir-se útil, ocupar o tempo e a sua cabeça fazendo coisas que você gosta. Se você tem saúde, você tem disposição, é necessário ocupar a sua mente, o seu tempo, com atividades físicas, claro. E por que não voltar ao mercado de trabalho? Já pensou nisso? Até mesmo empreender. Isso vai dar a você longevidade, vai dar a você entusiasmo, vai dar a você projetos para a sua vida. Se você ou alguém que você conhece que tem saúde, disposição, disponibilidade, está sempre à toa na vida esperando o tempo passar, sem propósito, olha, saiba que você pode virar o jogo. Mas tudo bem. Agora, mas o que eu vou fazer na prática? Separei aqui alguns caminhos que eu acompanho de perto, seja conversando com famílias, ou até mesmo vendo histórias reais de pessoas 60 a mais que foram recolocadas no mercado de trabalho. E aí tem alguns desafios que você vai ter que superar, tá? De repente, aí, uma requalificação com cursos rápidos, presenciais ou online, atualizando o seu conhecimento em ferramentas digitais, atendimentos a pessoas e até gestão. A presença digital, ter um perfil atualizado nas redes sociais, entender que hoje boa parte das oportunidades passa por plataformas online. Não precisa virar um expert em tecnologia. Precisa perder o medo de começar. Mas é claro que tem outras tantas coisas sem ser com a tecnologia. Empreendedorismo e trabalho autônomo qualificado. Já pensou em ter sua própria empresa? Nada que seja, nem que seja você como único funcionário. É assim que começa. Agora, a sua experiência de uma vida toda de trabalho vale muito. E muito no mercado de hoje. Você vai fazer algumas adaptações, principalmente com a tecnologia. E no empreendedorismo, imagina você é empresário, empresária. Gente, buscar empresas e programas que já têm política de diversidade etária. Vocês sabem que elas existem, estão crescendo e valorizam exatamente o que os 60 a mais têm de sobra. Olha, maturidade, responsabilidade e credibilidade. Mais ou menos novembro, outubro do ano passado, inaugurou aqui pertinho um supermercado muito grande do Norte de Minas. E antes de inaugurar, alguns meses antes de inaugurar, eles entraram em contato com várias pessoas da região, empresas, pedindo para poder divulgar, mandando no WhatsApp um fly, pedindo para divulgar que eles estavam com vagas para 60 a mais e 70 a mais. Mas por que eles colocaram 60 a mais e 70 a mais? Porque às vezes se eles colocassem só 60 a mais, os 70 a mais se sentiriam intimidados. Mas não, eles colocaram 60 a mais, 70 a mais. Então inaugurou-se o mercado, hoje, 6, 7 meses depois, 8 meses depois, a gente vai lá fazer compras e tem várias pessoas lá 60 a mais trabalhando, muitas delas aposentadas já, mas que retornaram ao mercado de trabalho. Não é porque você tem 60 anos ou mais que seus projetos acabaram, que a sua vida produtiva sumiu.
Gente, quando mais projetos para sua vida, ocupar o seu tempo, mais vida longa com autonomia e com independência. E fazendo, sabe, a sua vida de quem está ali ao seu lado mudar para melhor. Vamos agir, sair dessa paradeza toda, levantar esta bunda do sofá e fazer algo que vai fazer bem para você e para quem vive com você. Às vezes você está ficando um 60 a mais muito ranziza, fica à toa demais, né? Vamos arrumar um lugar, coisa para fazer, vamos criar, vamos encher a nossa mente. Esse foi o nosso vídeo de hoje, para despertar um pouquinho em você que tem muito para dar ainda de produção no nosso país. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe este vídeo se você gostou dele. É um grande prazer ter você inscrito aqui no nosso canal do YouTube. E não se esqueça, a idade é só um número e não pode ser impedimento para seus projetos de vida. Fui!